Galera, aula passada eu falei para vocês sobre o Teorema de Pitágoras, né? Eu vou apresentar para vocês hoje então as relações trigonométricas que envolvem os triângulos retângulos. Para isso a gente precisa lembrar de alguns conceitos, tá? Eu falei para vocês que num triângulo retângulo ele é composto por três retas, já que é um triângulo, né? E o maior dos lados a gente chama de hipotenusa. Então assim, ó, a hipotenusa sempre vai estar do lado oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus está aqui. Esse lado vai ser a hipotenusa, vou chamar de hip, beleza? Os outros dois a gente chama de cateto. Cat1, Cat2. Então a gente não precisa saber agora, nesse momento, né? A gente só precisa saber que os dois catetos estão aqui e não é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado maior, tranquilo? Porém, quando a gente fala em relação trigonométrica, a gente sempre fala com um ângulo. O ângulo é aquela abertura entre duas retas, tá? Por exemplo, se eu colocar o ângulo aqui, ó, vai ter uma abertura entre a hipotenusa e o cateto. Essa abertura a gente representa por ângulo. Eu coloquei uma letra grega chamada θ só para representar o ângulo, tá, galera? Bom, o que a gente pode fazer agora? Já que a gente já tem um ângulo aqui, então a gente consegue perceber que do outro lado desse ângulo existe um cateto. Esse cateto, como ele está do lado oposto, vai receber o nome de cateto oposto. Já esse cateto que está formando o ângulo com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente. Tá? Agora a gente começa a identificar quais são os catetos. Ó, o cateto oposto está do lado oposto ao ângulo e o adjacente ele está formando o ângulo com a hipotenusa. Tranquilo? Bom, as relações trigonométricas, a gente sabe que é o seno e o seno... Desculpa, erro meu. E o seno de um ângulo... O seno de um ângulo é sempre a relação entre o cateto oposto, vamos botar aqui, ó, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, se eu tenho alguns valores no cateto oposto e divido pela hipotenusa, eu vou ter o seno desse ângulo, beleza? Outra relação trigonométrica é o cosseno. Então, o cosseno de um ângulo, ó, de novo, θ, o ângulozinho aqui, é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu sei o tamanho disso aqui, divido pelo tamanho disso aqui, eu vou ter o cosseno do ângulo, beleza? Um detalhe, né? Já que a hipotenusa sempre vai ser o lado maior, então a gente vai dividir um número por um número maior do que ele. Então o cosseno e o seno sempre, tá? Sempre vão ser um número entre 0 e 1. Tranquilo? E a outra relação que a gente precisa saber é a tangente. Então, ó, a tangente de um ângulo é sempre a relação entre o cateto oposto dividido pelo adjacente. Beleza? Então, nesse caso da tangente, pode ser um número entre 0 e qualquer número até o infinito, tá? Porque o oposto e o adjacente não necessariamente um vai ser maior do que o outro e a gente pode até um menor do que o outro maior do que um. Beleza? Eu vou botar um exemplo agora no quadro. Coloquei o exemplo aqui no quadro, ó, só que eu coloquei dois triângulos, tá? Um que tem uma hipotenusa valendo 5 e os catetos 4 e 3. E o outro que tem uma hipotenusa valendo 10 e os catetos 8 e 6. Notem que, ó, eu coloquei uma outra letrinha aqui só para representar o ângulo, tá? Essa letra a gente chama de alfa. E essa outra letrinha vocês já viram no exemplo anterior, que é o θ. É só para representar o ângulo, tá? Eu queria fazer uma conta para vocês para mostrar um negócio. Assim, ó. Se eu fosse calcular o seno desse ângulo, o seno de alfa, desculpa, seria o que, ó? O valor do cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então vamos analisar. O alfa está aqui. Se eu quero o cateto oposto, eu preciso do outro lado onde ele está. Então, se o alfa está aqui, o oposto vale 4. Então, 4 se divide por 5. Então, o seno desse ângulo, usando a calculadorinha, né, vale 0,8. Tranquilo, né?
Para esse triângulo, o que a gente vai ter? Ó? O seno de θ, ó, nota que agora eu botei a letrinha aqui para combinar com o ângulo, tá? Vai ser o quê? Vai ser 8, que é o cateto oposto, ó. Sempre que o seno vai ser o cateto oposto. Então o cateto oposto é esse ângulo. 8 divide por 10. Eu vou apagar aqui, ó, porque a gente não vai precisar agora. 8 divide por 10 vale 0,8. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, os dois triângulos são diferentes? As duas medidas são diferentes? As hipotenusas são diferentes? Os catetos são diferentes? Como que o ângulo deu a mesma coisa? Assim, galera, o seno, ele sempre vai ser a relação entre duas medidas, tá? O seno, o cosseno, a tangente, ele sempre vai ser a relação entre duas medidas. Então, se o seno de um ângulo deu exatamente o mesmo valor que o seno de outro ângulo, quer dizer que essa abertura é igual a essa abertura. Então ele é válido para todos os triângulos. Se os senos e os cossenos são iguais, os triângulos são semelhantes. Então é como se fosse uma cópia ampliada ou diminuída do mesmo triângulo. Deu para pegar a ideia? Então, ó, seno valendo 0,8, seno de alfa vale 0,8, seno de θ vale 0,8, quer dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes. Um foi ampliação do outro. Tranquilo? Bom, botei aqui no quadro um exemplo, tá? Para calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo φ. É outra letra, tá? É só para representar o ângulozinho φ que está aqui no triângulo, ó. Então, a primeira coisa que tem que identificar é, em relação a esse ângulo φ, qual que é o cateto oposto? Bom, se o φ está aqui embaixo, o cateto que está do outro lado desse φ tá, é o 9. O cateto adjacente é o 16. E a hipotenusa vale 18,36. Então, só para identificar aqui, tá? Esse vai ser o oposto. Esse vai ser o adjacente. E essa vai ser a nossa hipotenusa. Bora lá, então. O seno, como é que se calcula? O seno do φ, que é o seno do ângulo, é o oposto sobre a hipotenusa. Então, vai dar 9 dividido para 18,36. Fazendo isso aqui rapidinho na calculadora, vai dar 0,49. Então, ó, o seno desse ângulo vale 0,49. O cosseno, como é que se calcula? O cosseno do φ é sempre o cateto adjacente, que é 16, dividido por 18,36, que é o valor da nossa hipotenusa. Fazendo na calculadora, esse número vai dar 0,87. Então, ó, o seno e o cosseno estão entre 0 e 1, está dentro do esperado. Agora, a tangente do φ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 16. 9 dividido para 16, e isso vai dar 0,5, deixa eu ver, 625. Então a tangente vale isso. Ah, mas professor, a tangente, o cosseno e o seno, eles têm unidade? Não, eles não têm unidade, tá, galera? Sempre vai ser um número sem unidade nenhuma. Não tem unidade. Tranquilo? Eu vou botar outro exemplo agora. Então, ó, outro exemplo agora, tá? Eu tenho uma hipotenusa de 40,61, um cateto de vale 25, eu tenho um outro cateto de vale 32 e o nosso ângulo está aqui em cima, aqui, ó. O que a gente precisa, então, para calcular o seno, cosseno e a tangente? Identificar quais são a hipotenusa, quais são os catetos opostos e quais são os catetos adjacentes. Bora lá. Se o ângulo está aqui agora, ó, notem que antes dos outros exemplos eu colocava o ângulo aqui embaixo, né? Agora ele está aqui em cima. Então, se o ângulo está aqui em cima, esse cateto que está aqui, ó, ele vai ser o oposto. Então, vamos anotar esse dado. Esse aqui é o oposto. Esse que está formando o ângulo com a hipotenusa vai ser o adjacente. E essa aqui vai ser a nossa hipotenusa. Por enquanto tá fácil, né? Então, bora lá. Se eu quero calcular o seno, então o seno do ângulo θ é sempre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, ó, 32 dividido por 40,61. Na calculadora, isso vai dar
0,78. Já o cosseno é o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ser 25 dividido por 40,61. E isso, usando a calculadora, vai dar 0,61. Beleza, fácil, né? A tangente, então, a tangente do ângulo θ é sempre o oposto dividido pela adjacente. Então é 32 divide para 25 e isso vai dar 1,28. Tá de boa? Tá fácil de calcular? Agora eu queria mostrar para vocês uma outra propriedade, tá? No anexo que eu vou mandar para vocês, vai ter a lista de senos e cossenos e tangente, que é a lista das relações trigonométricas. Essa lista ela vale para qualquer triângulo, tá, galera? Sempre que eu tiver um ângulo de 30 graus, por exemplo, aquele 30 graus vai sempre ter o mesmo valor de cosseno, independente do triângulo que ele estiver. Pode ser um triângulo desse tamanho, pode ser um triângulo do tamanho do universo. Se ele tiver 30 graus, o seno sempre vai ser o mesmo, o cosseno sempre vai ser o mesmo, a tangente sempre vai ser o mesmo. Se ele for de 41, por exemplo, o 41 ele vai ter outro valor de seno, cosseno e tangente. Mas independente do tamanho do triângulo que ele tiver, todos os ângulos de 41 vão ter os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Tranquilo isso para vocês? Eu vou botar mais um exemplo agora usando essa tabela, tá?